A gente tá falando aqui, antes da gente chegar no último tópico, eu queria só tentar investigar com vocês, que eu acho que é um tópico que o documentário não trata. E eu acho até que talvez falte um pouquinho disso no documentário também, já que a gente tá tentando. É um documentário curto, tá, pessoal? Acho que é importante fazer esse disclaimer aqui. Não é um documentário de 2 horas e meia, nem um documentário dividido. Não é uma série documental, assim, com vários episódios e tal. Documentário de 40 minutos, é curtinho, né? Mas eles não tem uma crítica muito forte ao Estado. E a gente está falando aqui dessa pirâmide alimentar, né? Talvez se a gente desse um passo atrás aí, Sérgio, falar um pouquinho do período de guerra, de como a economia de guerra funcionou nos Estados Unidos, como os Estados Unidos teve que, o governo americano teve que muitas vezes pedir para que as pessoas adotassem uma alimentação mais simples, para deixar que parte daquela alimentação que fosse mais nutritiva, que tivesse mais proteína, fosse para os soldados que estavam no front, né? E parece que o governo gostou, sentiu o gostinho ali de poder e gostou, e continuou daí cada vez mais crescendo a sua influência e seu poder sobre as pessoas. Então, muito desse grande salto que a gente tem a partir aí dos últimos 50, 60 anos, dessa mudança de alimentação passa pelo próprio Estado, no pós-guerra mundial, aquele Estado que gostou da economia de guerra, o Estado keynesiano, né, e que agora utiliza dessa teoria keynesiana no momento de paz, mas para aí aplicar guidelines na alimentação, né? Não, total. É o engenheiro social que olha para a guerra e vê se nós dirigimos tudo que ocorreu na guerra e nós saímos vitoriosos. Eles acham que saíram vitoriosos da guerra. Tudo bem, venceram o oponente, mas aonde que a população ganhou com a guerra, né? A população só sofreu. Você está falando de restrição alimentar, racionamento, falta de recursos dentro dos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, e que não teve a guerra em seu território. Mas, enfim, mas sai com essa arrogância do engenheiro social, essa vontade de ditar tudo e todos podem fazer, a ponto que os guidelines de alimentação, a gente está falando, são guidelines, entre aspas, modernos. São guidelines de 1980. Então, realmente, se o governo Trump está falando de eliminar o Departamento da Educação, que acho que é de 2, 3 anos antes, que é durante o governo do Jimmy Carter, né? Os guidelines também vão ser do governo do Jimmy Carter. Ah, por que não eliminar isso por completo também? Vamos eliminar, vamos nos livrar disso. O governo tem que ser cada vez menor. Ele tem que cada vez se intrometer menos na nossa alimentação. A nossa alimentação, durante milhares, centenas de milhares de anos, nós soubemos nos alimentar. Nós não tivemos problemas de, o que nós temos que comer? Ninguém nunca teve dúvida disso. Todo mundo sempre soube. E nesses últimos 50 anos, principalmente aí desde o agigantamento total do governo americano, que é basicamente pós-71, né? Pós quando acaba o último link com ouro e começa a imprimir dinheiro a todos os lados. E a gente vê, é meio que uma segunda derivada, porque daí, como o governo pode ser maior, ele pode se meter em outros assuntos também. Como ele tem mais fonte de recursos via inflação, ele pode se meter em todos os assuntos que ele quiser se meter. E já tinha essa história triste por trás, que o Igor comentou, de Ansel Keys, American Heart Association, né? Os subsídios que foram dados para a produção de óleos vegetais durante a guerra, porque eles precisavam do combustível, e que depois da guerra não acabaram, continuaram existindo. Então eles tinham que, inclusive, conseguir um caminho para isso, né? Cada vez mais uma medicina menos livre mercado nos Estados Unidos. Então também uma centralização de todos os padrões de como você tem que seguir os guidelines não só de alimentação, mas guidelines de tratamento de doença, né? Cada vez uma indústria farmacêutica maior, também backed pelo governo americano. Então, a gente vê, Samuel, todo esse problema da centralização, a guerra realmente, como a gente falou no último episódio com o professor Anthony Miller, a guerra é a saúde do Estado, no sentido, a guerra permite que o Estado seja maior, não só durante o momento de guerra, quanto a saída da guerra, né? O Estado nunca volta para o tamanho que ele era anterior à guerra. Ele pode reduzir um pouquinho o tamanho dele do que ele foi durante a guerra, mas ele nunca volta para o que ele foi anteriormente. Então,
sem dúvida, a guerra nos Estados Unidos, da Segunda Guerra, tem um peso, acho que é um peso até um ponto legal pra caramba que você trouxe, que eu não vi ninguém trazendo ainda, mas assim, o efeito da guerra sobre a alimentação da população. A gente vê sobre, talvez acelerar, tá por trás de todas essas políticas nocivas que a gente viu aí chegando na sequência, Samuel.